Essa aqui é a Ingrid, que ficou muito amiga de um morador de rua, que ficava ali na redondeza do trabalho dela. E ele ajudava muito ela quando ela saía do trabalho, bem tarde da noite, 11 horas, meia-noite, para pegar o ônibus para ela ir em segurança. Até que ela começou a passar por umas situações de insegurança, umas pessoas perseguindo ela, e esse cara, esse morador de rua, foi muito importante e salvou a vida dela, tá bom? Ela quase, e ele salvou a vida dela. Só que aí, quando ela conta essa história toda, ela conta a história de um ex, que na época dessa história era atual. E existe a possibilidade desse ex ser a pessoa que quase, ela. Como assim? Vem pra essa história, fofoquinha de TikTok pra vocês, tá bom? Fofoquinha levinha, porém nem tanto. Deixa seu like no vídeo, que é muito importante pra mim. Vai comentando ao longo do vídeo. E se inscreve no canal se não for inscrito ainda, meu amor. Vambora! Eu virei amiga de um morador de rua e ele simplesmente salvou minha vida, gente. Como assim? Eu trabalhava em uma farmácia mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos atrás. E eu largava serviço no horário de fechamento, que era às 11. Só que quando eu largava serviço exatamente 11 horas, eu não conseguia pegar o ônibus das 11. Então eu tinha que esperar até meia-noite no ponto pra pegar o ônibus que passava meia-noite e 10. Aí, gente, eu sempre pedia o meu gerente pra me liberar um pouco mais cedo. Só que a pior coisa que a gente faz na vida é se relacionar com uma pessoa que trabalha com a gente, né? Eu tive um relacionamento com esse gerente e ele começou a me punir quando ele tava com raiva, fazendo algumas coisas comigo. Tipo, me impedindo de sair 11 horas do serviço. Porque se eu saísse, tipo, 10h57, 11 horas e ponto, eu conseguia descer tudo correndo e pegar o ônibus que passava 11h15. Mas se eu não saísse 11 horas em ponto, eu não conseguia de jeito nenhum. E foi isso que aconteceu nesse dia. Nossa, muito louco isso, né? Porque a relação de trabalho, quando você é chefe da pessoa que você se relaciona, você tem poder sobre ela, né? Olha o que ela tá falando, o cara ficava chateado com ela e aí fazia o que quisesse com ela. Ela poderia passar perigo, ela poderia ter que sair mais tarde porque ele não tava legal com ela e ele queria punir ela de alguma maneira. Meus amores, cuidado pra se relacionar com gente do trabalho, viu? Principalmente se a pessoa for acima de você. Ou abaixo também, mas é melhor que seja abaixo, né? Ainda mais se for homem. Agarrou até mais ou menos 11h10 na loja, já não dava mais pra eu pegar o ônibus, eu desci pra pegar o ônibus de meia-noite. Só que quando eu tava esperando no ponto, esse menino que era morador de rua chegou, sentou do meu lado e começou a conversar comigo. E eu já conhecia ele, já tinha virado amiga dele, porque ele pedia alimento, essas coisas lá na porta da farmácia, né? Via com frequência. E aí, gente, ele sentou, conversou comigo, eu não entendi muito bem, mas a gente sempre conversava, então eu conversei com ele normal. Depois meu ônibus chegou, ele ficou comigo até a hora que o ônibus chegou, ele e o cachorro dele. E quando o ônibus chegou, eu fui embora e eu percebi que ele foi embora também. Aí, no outro dia, na hora que deu a hora de eu sair da farmácia, 11 horas, ele tava lá na porta da farmácia esperando. E ele foi descer comigo, falou, vou descer com você até o ponto lá. Eu falei, não precisa não, Patrick, eu vou sozinho, sei que lá. Ele falou, não, eu vou descer com você. Aí ele falou, Ingrid, todo dia você pega ônibus ali esse horário? Eu falei, pega. Ele falou, nossa, ontem tinha um cara muito esquisito olhando pra você. E ele tava lá da esquina, olhando de um jeito estranho, mexendo no celular, não sei se ele tava tirando foto. Mas eu percebi que depois que eu cheguei e sentei perto de você, ele ficou lá mais um tempo e saiu. Eu só não te falei ontem porque eu fiquei com medo de você ficar um pouco apavorada, você ainda tinha o caminho pra ir pra casa e tal. E por isso que eu decidi descer com você hoje. Eu vou descer com você todos os dias. Gente, eu vou fazer parte desse, porque esse vai ficar muito longo se eu fizer só nele. Nossa, tá. Então o morador de rua tava ali, sempre amigo dela, acompanhando ela, e viu que tinha um homem olhando pra ela na esquina, estranho, pelo amor de Deus. E aí, amigas, eu, fiquei com muito medo, né? Eu falei, nossa, não é possível e tal. Aí ele falou, vou descer com você, descer comigo. Quando a gente tava descendo a rua, era uma rua muito escura, essa rua que eu desci do meu serviço até chegar no ponto de ônibus. Tinha um carro parado no canto da rua, assim, e com o farol ligado. E um cara próximo ao carro. Gente, ele tava num lugar, no ponto mais escuro da rua. Quando a gente tava chegando perto, o Patrick olhou pra mim e falou, Ingrid, é esse cara que tava te olhando lá no ponto ontem. Gente. Mas a gente desceu caminhando, ele desceu comigo, desceu ele, o cachorro. A gente desceu, paramos no ponto de ônibus. Só que a gente percebeu que esse carro veio andando próximo a gente, até chegar na esquina do ponto de ônibus. E aí eu sentei no ponto de ônibus, o Patrick sentou do meu lado, e esse cara, tava ele fora do carro e mais 2 caras dentro do carro. Parou na esquina e ficou na esquina esperando, gente, até a hora que o Patrick foi embora. Na hora que o Patrick foi embora,
2 minutos depois, o ônibus chegou. Só que eu achei que o Patrick tinha ido embora, ele não tinha ido. Ele só tinha dado a volta. Esses caras vieram atravessar a rua. Na hora que eles estavam chegando na esquina, o Patrick veio de novo. Aí na hora que ele veio de novo, os caras entraram no carro e foram embora. Mas, tipo, se esse menino não tivesse lá, ele não tivesse aparecido, gente, Deus me livre e guarde o que poderia ter acontecido. Ele literalmente salvou minha vida. E esse ex-tóxico, que é assunto pra outro vídeo, praticamente que acabou com a minha vida. Não dá pra saber quem tava no carro, então. Era alguém que tava espreitando ela, vendo a vida dela. Provavelmente ali já sabendo da rotina dela, né? Se já tava no dia anterior. Aí naquele dia, no dia seguinte, o mesmo cara ali, rodando ali em volta, é porque ele já tava ligado na vida dela, na rotina dela. Já sabemos que virou o ex. Mas eu queria saber mais dessa história, gente. E o Patrick? Vocês voltaram me agredir, né? Porque eu demorei a voltar a contar o resto da história do Patrick. Mas vamos lá. Esse lugar que eu trabalhava era muito longe da minha casa. Era do outro lado da cidade. E quando eu saía, esse horário 11 horas, pegava o ônibus meia-noite, eu só conseguia chegar em casa 1h da manhã. Porque era realmente muito distante. Aí, quando isso foi acontecendo, passou um tempo, as coisas pioraram com esse ex meu. E eu tive que sair de lá. E eu não pude mais voltar lá próximo, porque eu tinha muito medo, eu tive muita crise. Será que ela perdeu o trabalho porque o cara foi se vingar dela? Do tipo assim, quando você tem um chefe que você namora, você não pode nunca errar mesmo com o cara, né? Ainda mais um cara que, como ela já disse, que quando ela fazia alguma coisa, quando ele não gostava do que ela fazia, quando ele surtava com ela, ele punia ela no trabalho. Então, se ele não gosta de alguma coisa, se bobear, ele demite ela. A chance dela crescer no trabalho é só se ela continuar com o cara. Isso que é a merda, né? Pânico e tal, eu não podia voltar perto do local que ele tava, até porque tinha uma medida protetiva, eu também não podia violar ela. Meu Deus! O Patrick, ele ficava lá e ficava mais pra cima. Ouviu, né? Medida protetiva. Eu quero saber o que aconteceu. Vamos saber já já. Pra quem não entende, eu trabalhava na zona sul de Belo Horizonte, pra quem é daqui de Belo Horizonte. E ele ficava lá e entre o Barreiro. Então ele ficava muito distante da minha casa. Depois que eu saí de lá, eu fiquei muito tempo sem voltar lá perto, até por medo desse meu ex. Quando eu voltei lá, tipo, 1 ano depois, eu não vi mais o Patrick, eu nunca mais vi ele. Eu já fui lá na região depois, algumas vezes, mas eu nunca mais vi ele. Acredito eu que ele agora deva estar ficando só lá próximo ao Barreiro, sabe? Que é aonde parece que tem um centro para moradores de rua, eu não entendo direito, não sei direito. Um abrigo. Mas parece que lá tem algum local que ele se reúne com outras pessoas. Eu acho que ele recebe comida lá, eu acho que ele recebe várias coisas lá. Ele recebe, tipo, uma assistência lá no Barreiro. E ele ficava na região de lá, mas eu nunca mais vi ele, eu nunca mais tive contato. Quando eu trabalhava na farmácia, eu sempre ajudava ele, sabe? Ajudava com comida, ajudava quando ele falava que ia vender bombom. Eu dava ele caixa de bombom, eu sempre ajudei ele. Mas eu não tinha muito contato de ver ele sempre. Mas a gente sempre conversava muito, porque eu tenho 23 anos, ele tinha 29. Agora ele deve ter 31, mais ou menos. 32, por aí. E a gente tinha muito papo. Então, sempre que eu tava na porta esperando o cliente entrar, a gente ficava conversando por tempos e tempos. E aí, acabou que aconteceu tudo isso. Tempo depois eu tive que sair da farmácia e eu não vi ele mais, infelizmente. Mas eu espero que ele seja bem. Tá, então o Patrick salvou a vida dela e depois nunca mais ela encontrou com ele. Só que eu quero saber a história desse ex agora. O que aconteceu? Fofoca do ex, mas me fala uma coisa. Se ele ver esse vídeo, ele pode me processar? Porque eu deixei muitas informações sobre a época, sobre onde eu trabalhava, sobre muita coisa, né? Então, se ele ver, ele vai saber quem é. Ele pode me meter um processo, porque eu estou desempregada, eu não posso responder o processo. E aí eu preciso de pessoas que sabem. Do jeito que o cara é, né? Capaz. Saibam se ele realmente pode me processar para responder aqui. Porque se ele não puder me processar, eu vou contar. Mas como o babado é tenso, se ele puder me processar, gente, vocês vão ter que ficar na curiosidade, porque eu não tô podendo agora arcar com o processo, não. Sinceramente. Porque é muita coisa, foi um rolo muito grande. E ele vai saber que é ele, né? Se ele ver a história. Foi a única pessoa que aconteceu. E é muita coisa muito detalhada, né? Então, não tem como ter acontecido 2 vezes na vida, né, pô? Eu quero detalhes. Eu quero detalhe. Advogados, pessoas fofoqueiras que saibam das coisas. Fala, menina, fala. Vídeo, ele pode me processar? Me contem, me expliquem. Não pode não. Se eu contar a fofoca e ele ver o vídeo, eu vou tomar um processo nas costas? O que eu tenho que fazer pra não tomar um processo pra poder contar a fofoca pra vocês? Porque contar a fofoca pra gente. se eu for contar e for ser processada, infelizmente, não vai estar dando, não vou poder contar. Ah, pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus, agora eu quero saber, cara. Como é que eu vou terminar agora? Depois disso, a gente continuou ficando. Só que nos 3 primeiros meses foram tudo bem tranquilo. Apesar da gente ter uma diferença muito grande de idade. Então, tinha algumas coisas que a gente não conseguia entrar em consenso. E aí, eu fui abrindo mão, porque ele nunca abria mão. Mas tinha coisas que eu não abria mão. Tipo a minha liberdade, gente. Eu sempre fui do tipo. O que você não abre mão? Da sua liberdade. É exatamente isso. Eu também não abro mão da minha liberdade. Quem estiver ao meu lado tem que entender que o que eu não abro mão é da minha liberdade. Gostei da Ingrid. Porque eu acho que em um relacionamento, os dois têm que ter a individualidade deles. Porque eu fui criada assim, porque no casamento dos meus pais é assim que funciona. É isso. E aí, eu queria sair com os meus amigos pra comer alguma coisa, eu não podia. Eu queria sair com a minha irmã pra comer alguma coisa, eu não podia. Nada eu podia fazer. Com a irmã, com a família. Que grude, que pessoa chata. Se você não consegue respeitar a individualidade da outra pessoa, nem sei. E outra, eu não consigo entender, sabe? Eu já vivi isso, assim, da pessoa que se relaciona comigo achar que eu tenho que viver só pra ela e não funcionou. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de ter pessoas ao meu redor. E eu admiro muito pessoas que tem um grupo de pessoas que tem mais o que fazer, que tem outras coisas pra fazer, que vai me falar um não e que eu vou sentir saudade. Eu acho isso importante. Até que um dia eu falei, quer saber? Eu vou fazer sim. Ele me proibiu de fazer uma coisa, eu falei, eu vou sair com as minhas amigas sim. É isso. Saí com elas, ele descobriu que eu saí, porque eu não contei pra ele o dia, porque eu sabia que ele ia dar um jeito de estragar. Ele descobriu. E esse dia que ele descobriu, ele simplesmente saiu de casa e sumiu, gente. Ficou 3 dias sumido. A mãe dele louca atrás dele, a família dele louca atrás dele. Todo mundo me xingando e me culpando. E eu não fazia ideia de onde o querido estava. Até que um amigo... Que coisa estranha, né? É uma pessoa muito possessiva, muito insegura e que age de uma forma muito escrota. Ele me ligou e falou, Ingrid, cadê o Marcelo? Aí eu fui e falei, não sei. Não tá comigo. E ele foi e falou assim, Ingrid, a gente tá um pouco preocupado, porque não sei o que. Eu falei, não sei, não tá comigo. E eu já tava pé da vida. Ok, desligamos o telefone. Passou um tempo, quando foi, 2 meses pra frente. Entre muitas brigas. Um dia eu saí com a minha irmã. E a gente foi numa lanchonete. Gente, pra quem é de Belo Horizonte, tinha inaugurado uma lanchonete aqui em Belo Horizonte. Ela não contou como é que o cara apareceu, né? Isso ela não contou. Na época, a Lifebox. E a lanchonete era muito bonita. E eu fui comer um sanduíche com a minha irmã. Ele virou o cão, porque eu saí pra comer um sanduíche com a minha irmã. E gente, 11 horas da noite eu já estava em casa. Eu literalmente fui comer e voltei pra casa. Nesse dia eu falei, chega, não dá pra mim, porque se eu não posso sair pra comer um sanduíche com a minha irmã, é o fim do mundo, né, gente? Okay. É o fim do mundo. Fui falar com ele. Ele fez a mesma coisa. Sumiu de novo por 3 dias. Voltou me culpando, que não sei o que lá, que era isso, que era aquilo outro, e me xingando de tudo que era nome, me punindo, fazendo um tanto de coisa comigo. Quando passou uns dias, eu voltei a falar com ele que eu queria terminar, isso, aquilo outro. Ele sumiu por 4 dias dessa vez. E aí? É a típica pessoa que não sabe lidar com problemas, né? Como é que você lida com problema? Você some, desaparece da terra, que aí o problema vai desaparecer junto. Eu conheço tanta gente assim. Minha querida. Que aí tem uma briga do caramba. E aí passa um tempo e a pessoa fala com você como se nada tivesse acontecido. Nada aconteceu. A pessoa pode dar presente, pode dar um carro, pode dar iPhone, pode dar uma casa. Mas se eu tô muito tempo sem ver uma pessoa, quando eu vejo essa pessoa de novo, eu vou me lembrar da última vez de como eu me senti quando eu estava com ela. Eu não sei se vocês são assim também. Eu sou assim. Se você for assim, comenta aí embaixo que eu quero saber. Então, se eu brigo com uma pessoa e ela age super errado comigo, e essa pessoa aparece como se nada tivesse acontecido, falando comigo, bonitinha, não sei o quê, mandando fotinho, mandando isso e aquilo, eu não tô nem aí. Se você não quiser tratar o nosso assunto, não trate nada. Ou trata o que é pra ser tratado, ou não trate nada. Aquela, né, desabafei. O amigo dele me ligou de novo. O mesmo amigo falou, Ingrid, cadê o Marcelo? Aí eu falei, eu não sei. Aí ele falou, olha, vou falar pra você uma coisa, que a gente tá muito preocupada, a gente tá preocupado com esse namoro de vocês, porque a gente tá achando que ele voltou a usar drogas, porque ele tem um problema sério com drogas. Eu falei, oi? Ele tem um problema sério com o quê? Drogas. E eu não tava sabendo de nada. Aí, sim, ele tem um problema sério com drogas, a gente achou que ele tinha parado de usar, mas esse sumiço dele não tá normal. Ele tá voltando pra casa de um jeito que não é normal. A mãe dele tá extremamente preocupada. Isso, aquilo, outro. Gente, faz sentido. Eu não sei o que tá acontecendo. Aí que eu fui descobrir
Por isso que ele ficava 3 dias desaparecido, porque ele ficava 3 dias simplesmente morto em algum lugar por aí. E aí, nesse dia, eu falei, pra mim não dá. Como é que o cara tem um problema com drogas e eu vou me envolver com o cara? Não é pra mim, gente. Aí, decidi que eu não queria mais me envolver com ele, que eu ia largar. Ok, eu entendo que você decidiu largar o cara porque ele tinha problema com droga. Mas, amiga, a red flag tava aí, ó, a bandeira vermelha na tua cara já. Ó como é que ele te tratava quando você ia comer um sanduíche com a sua irmã. Já era claro. Ele de uma vez, cheguei e conversei com ele, falei com ele, não quero mais ficar com você, isso, aquilo, outro, ponto final resolvido. Fui trabalhar, na saída do serviço, eu iria pra minha casa. Na hora que eu estava descendo, a mesma avenida que eu passei o perrengue com os caras, ele passou por mim, parou a moto e falou, sobe na moto. Eu falei, eu não vou subir. Ele falou, você vai subir. Eu falei, eu não vou. Ele falou, Ingrid, eu sei onde você mora. Se você não subir na moto aqui, você vai subir na porta da sua casa e você vai subir na moto, porque a gente vai conversar. Aí eu falei, não, que não sei o que lá. Aí ele veio pra cima de mim e tal, subi na moto. Ele me levou pra uma pracinha, eu não sei onde é. Eu tenho pra mim que é próximo ao bairro Castelo, mas eu não faço ideia de onde é essa pracinha do bairro Castelo. E eu não sei direito se é no bairro Castelo. Sei que ele me levou pra essa pracinha, desceu lá. Quando chegou lá, ele pegou meu celular e falou assim, você só pode estar desistindo de ficar comigo porque você tem outro, que não é possível que você vai deixar de ficar comigo assim, que isso e aquilo. Que o ego é foda, assim, né? Que você não pegou meu celular da minha mão. E ia ligar a moto e sair com meu celular. E na época ele tinha acabado de comprar uma moto. Era uma XRE do ano, novinha. Na hora que ele pegou meu celular, eu falei, quê? Você vai sair com meu celular? Tomei, peguei a chave da moto e saí correndo. Falei, saí com meu celular e com a chave da moto ele não vai. Então ele vai ter que sentar aqui perto e fazer o que ele quiser. E eu tinha a plena convicção que eu não estava com ninguém, gente. Eu só não queria mais um embuste. Eu amo ela falando. Eu tinha plena convicção que eu não tava com ninguém. Eu tava ciente das minhas ideias. Eu não tava com ninguém, não. Eu tinha convicção. Tipo assim, você sabe, né? Se você tá com alguém ou não. Tá, continua essa história, minha querida. Nisso, o que eu fiz? Eu peguei a chave da moto dele, coloquei debaixo de um pneu de um carro, assim. Amigo Marcelo era completamente descontrolado. Nisso, o que eu fiz? Eu peguei a chave da moto dele, coloquei debaixo de um pneu de um carro, assim, e fui correndo tentar pegar meu celular, gente, porque eu sempre tentei trabalhar com a internet. E eu tinha acabado de comprar um celular novo. Eu falei, gente, se esse menino quebrar meu celular igual ele falou que vai quebrar, eu tô lascada. Fui correndo na direção dele, não consegui achar ele. Sentei na rua, gente. Eu chorei tanto, mas eu chorei tanto. E eu não sabia onde eu tava. E, tipo, não tinha nada perto, assim, no meu campo de visão, sabe? Aí ele tinha entrado numa rua, depois de um tempo ele voltou, pegou o celular, me entregou e pediu a chave da moto. Aí eu, não, pegou o celular, ficou com o celular assim e pediu a chave da moto. Falei, eu só vou te entregar a chave da moto depois que você me dá meu celular e deixar eu pedir um Uber. Aí ele me dá a chave da moto, me dá a chave da moto, eu falei, me dá o celular. Com muito custo eu consegui pegar o celular e fui correndo pegar a chave da moto pra ele. Quando eu cheguei lá, eu não sei o que aconteceu, mas a chave da moto sumiu. Alguém viu guardando a chave da moto lá e pegou a bendita da chave da moto. Meu Deus! No celular, Que confusão, né? Eu tô um pouco perdida. Consegui ligar pra um amigo e falei com um amigo meu, pelo amor de Deus, eu tô te mandando minha localização, vem me buscar nesse lugar, porque eu não sei o que pode acontecer comigo, eu tô muito preocupada. Gente, que perigo! Falou, calma, Ingrid, a gente vai dar um jeito. Aí ele foi e falou assim, eu vou fazer outra coisa, eu vou mandar um Uber aí que vai ser mais rápido. Aí, virou uma confusão, porque a chave da moto dele sumiu, ele veio pra cima de mim, me sacudia assim de todo jeito, até que o Uber chegou, o Uber nem sabia que era eu, a menina que ele ia buscar, ele foi e perguntou assim, moça, tá tudo bem aí? E tipo, eu tava assim, né? Aí ele falou, moça, tá tudo bem aí? Aí eu falei, não, moço, não tá tudo bem. Aí ele foi e falou, gente, mas o que ela tá descrevendo é como se o cara tivesse partido pra cima dela, é literalmente assim, tipo, meio que agressivo. Tô achando esse cara bem agressivo, né? Tipo, partiu pra cima dela, assim, que é isso? Que perigo. você quer entrar? Aí eu olhei pra cara dele e ele falou, eu vim buscar uma moça aqui, mas você quer entrar? Aí eu falei, eu quero. Deixei ele lá e entrei no carro. Ó o nível. A moça era eu mesmo que ele ia buscar, ele me levou em casa, tá, pronto, acabou. Esse dia, pronto, acabou. Só que aí a gente terminou, eu fui pro interior, passei um mês no interior, passei minhas férias todas lá tentando me livrar do problema. Gente, ele passou um mês inteiro me importunando, um mês inteirinho, vocês não têm noção do tanto que ele me importunava. Ficou esse mês inteiro me enchendo o raio do saco. Aí eu voltei pra Belo Horizonte, eu não postava nada, não postava localização, não postava nada. Que perigo. Um belo dia,
Eu fui num jogo com a minha irmã e postei uma foto minha com a minha irmã. Só que deu pra ver que eu estava no estádio. Então ele descobriu que eu tinha voltado pra Belo Horizonte. No outro dia, isso foi no sábado à noite. No outro dia era aniversário de uma tia minha. A gente foi comemorar o meu aniversário. 10 horas da manhã, ele me mandou uma mensagem: oi, tudo bem? De um número desconhecido. Aí, como eu disse, eu sempre tentei trabalhar com a internet. E o número é um número que eu nunca tinha visto. Eu falei, às vezes foi indicação de alguém e tal. Na época eu fazia provador pra algumas lojas e tudo. Aí falei, oi, tudo bem? Ele falou, eu tô na porta da sua casa. Eu falei, o quê? Aí tá, começou de novo. Meu Deus do céu, mas que perseguição é essa, mano? Agora eu entendi porque que ela falou lá de medida protetiva, né, gente? Naquele vídeo, quando ela tá falando do morador de rua. Dá pra entender agora, tá? Dava mensagem, eu bloqueava, ele me ligava, ele ligava pra minha irmã, ele não sei o que, ele isso, ele aquilo outro. Só que, nesse dia, na hora que a gente foi embora pra casa, isso foi tipo 10 horas da manhã. Quando a gente foi embora pra casa, era 4 horas da tarde. 4 horas da tarde, ele estava na porta da minha casa esperando a gente chegar. Ele literalmente ficou o dia inteiro sentado na porta da minha casa. E aí, na hora que a gente tava passando na porta da minha casa, eu falei, pai, eu não vou descer aqui não, você me leva na minha avó? Aí meu pai me levou lá na casa da minha avó e me deixou na casa da minha avó. Nisso, a minha irmã entrou em casa, pegou a moto dela pra ir lá pra minha avó encontrar comigo, e a gente ia pra casa desse mesmo meu amigo que me ajudou no primeiro dia, aqui em Santa Luzia, e a gente ia ficar na casa dele. Aí a minha irmã me pegou na minha avó quando a gente virou a primeira esquina, gente. Ele tava seguindo minha irmã não viu. Quando a gente virou a primeira esquina, ele já virou atrás. E aí foi a pior parte. Aí que entra a causa da medida protetiva. Nisso, o que eu fiz? Aí que entra a causa da medida protetiva, exatamente o que a gente tava falando. Eu acho muito doido você viver uma situação assim. Eu tenho uma amiga que já viveu uma situação assim também. Que você tem um namorado, barra ex, barra pessoa na sua vida, um encosto, que não sai da sua vida por nada, nem com reza braba. Então, você tem que chegar ao ponto de ir pra polícia. Eu lembro que essa minha amiga, ela me ligava falando baixinho, assim, falando assim, amiga, eu tô falando baixo porque eu acho que ele grampeou também o meu número de telefone. Eu preciso ir pra sua casa, me ajuda. Eu mandei um carro pra ela, ela foi pra minha casa, que era num bairro super distante lá no Rio. Ela ficou dias na minha casa pra fugir do cara. Eu não sei o que é essa realidade de você ter que fugir de alguém que tá te perseguindo. Você já viveu alguma coisa assim? Porque isso é surreal, tipo, você vê que ela tava fazendo estratégias pra conseguir sair de casa escondida, não poder postar as coisas porque o cara ficou obcecado. Aí chegou ao fato da medida protetiva, né? Quando ele veio atrás de mim, eu e minha irmã, a gente estava ali na região de Cidade Nova, a gente foi entrando nas ruas pra tentar sair na Cristiano Machado, porque geralmente fim de semana, nos postos de gasolina da Cristiano Machado, tem algumas motinhas da polícia ou viaturas da polícia, e a gente queria achar alguma, pedir ajuda. Aí, o que acontece? Eu comecei a gravar, gente, o vídeo. Eu tenho todos os vídeos no meu celular até hoje, gente. Ele chegava perto da gente, tentava derrubar a gente da moto de todo jeito, literalmente. A sorte é que minha irmã é muito boa pilotando. Tipo, ela é o cara, velho, ela é a mulher. Ela, tipo, deu uma fuga nele, surreal. E ele vindo atrás da gente, tentou dar soco na gente, tentou derrubar a gente. E graças a Deus eu tava gravando tudo, porque eu pensei, na hora que a gente chegar ali, a gente para na frente da polícia. Se ele negar, eu tenho os vídeos, né, pra mostrar a polícia. Sim. Só que, por azar nosso, não tinha um posto de gasolina na Cristiano Machado que tinha policial. A gente desceu o Cristiano Machado toda. Quando chegou lá em cima, que entra ali no Tupi, na Valdomiro Lobo, a gente entrou na Valdomiro Lobo e eu liguei para um amigo meu e falei, pelo amor de Deus, encontra com a gente aqui na Valdomiro Lobo. Ele morava lá no Tupi. Porque meu ex tá seguindo a gente, ele tá perseguindo a gente. Aí a gente entrou lá nessa avenida. Chocada. Belo Horizonte, é uma avenida principal aqui de Belo Horizonte que dá acesso a essa avenida, que é a Valdomiro Lobo. A gente entrou lá, aí eu falei com a Yara, não dá mais pra gente fugir, não tem mais pra onde a gente fugir. Vamos parar aqui, que aqui tá movimentado. Tipo, tinha mais fluxo de gente na avenida, gente. Na hora que a gente parou, ele já foi com tudo pra cima de mim. Aí veio pra cima de mim, fez o que tinha de fazer. A minha irmã foi pra... Eu tô pensando o que é vir pra cima de mim e fazer o que tem que ser feito. Fazer o que tem que fazer. Esse cara agredia ela mesmo. Cima dele. E a minha irmã é bem maior do que eu e maior do que ele. Foi pra cima dele, na hora que a minha irmã foi pra cima dele também, ele foi e levantou o capacete pra minha irmã também. Na hora que ele levantou o capacete pra minha irmã pegou o capacete e jogou longe. Aí ele falou, meu capacete, sua filha. Aí minha irmã falou, você vai gritar comigo, eu vou quebrar esse capacete todo na sua cara. Aí, nisso que ele foi, quando ele foi pra cima da minha irmã, que a minha irmã fez isso com o capacete, o barulho do capacete fez barulho. E aí um policial tava lá do outro lado da rua, meio que viu a situação. Nossa, que sorte! E ajudou a gente.
Aí a gente foi. Aí, tipo, na hora que ele viu esse policial, ele montou na moto, deu fuga. Só que já tinha, né? Tudo tinha acontecido. Eu tinha gravado tudo. Eu tinha gravado a hora que ele foi pra cima de mim. Eu gravei ele em cima da minha irmã. Então, eu gravei tudo, graças a Deus. Graças a Deus. A agressão, eu gravei ele ameaçando a minha irmã. Gravei tudo. Aí a gente foi nesse policial, esse policial indicou a gente a base mais próxima. Aí, esse amigo meu encontrou a gente foi pra essa base. Da base a gente foi pra delegacia da mulher. Chegou lá, eu mostrei os vídeos na delegacia da mulher. Quando eu cheguei lá, a delegada conversou comigo e falou: por que você tava com esse cara? Aí eu contei ela a história e tudo. Ela falou: Ingrid, ele já tem 2 passagens na polícia. Eu falei: Meu Deus! quê? Aí ela falou: Ingrid, ele já tem 2 passagens na polícia. Ele tem uma passagem por, não sei se é porte de droga, não lembro direito, alguma coisa com droga. E teve uma vez que ele se envolveu numa lei seca e ele brigou com o policial. E foi a primeira passagem dele, tudo. Ele, inclusive, saiu com a perna quebrada, isso, aquilo, outro, tudo. Tipo, gente, o cara era tão louco que ele se envolveu numa briga com um policial. Maluco, totalmente Pensa maluco. na loucura desse cara. E aí, esse dia, eu já saí da delegacia da mulher com uma medida protetiva. E aí, mesmo assim, ele continuou me importunando alguns dias. Só que aí, quando a intimação chegou pra ele só falou comigo, só tentou falar comigo mais uma vez. O meu pai conversou com ele, colocou ele no lugarzinho dele. E aí, graças a Deus, ele sumiu. Mas, gente, eu tinha um terror. Eu escutava o barulho da moto dele em todos os lugares que eu ia. Eu juro, eu sentava num bar, eu escutava o barulho da moto parando. Eu tava no ponto de ônibus, eu escutava o barulho da moto parando. Gente, foi um terror na minha vida, eu juro por Deus. Eu nunca pensei na minha vida que eu ia passar por uma coisa tão horrorosa. Na minha vida, eu achei que essa merda desse homem feio. Chocada. Olha o comentário aqui que eu tô vendo, que eu fiquei mais chocada ainda. Olha essa suposição. Acho que sou meio paranoica, porque eu já ia achar que os 2 caras que estavam te observando e que o Patrick te salvou teria alguma coisa a ver com ele. Já ia achar que ele tinha chamado esses 2 caras pra te dar um susto e fazer alguma coisa com você. Também pensei a mesma coisa. Que bom que eu não sou a única paranoica. Esses acontecimentos fazem a gente ficar meio doida da cabeça. Cara, mas agora, com toda essa história que ela contou, realmente faz sentido, porque pensa, lembra que ela começou contando a história falando que ele arrumava motivo pra ela sair mais tarde, que ele se vingava dela assim, e se ele não gostava que ela comesse nem um pão com uma irmã dela, né, jantar com o pai dela, imagina o nível que ele ficava chateado com ela, ele tinha muito o que punir ela. Então, além dele ser o chefe dela, né, o gerente dela, ele pode ter todos esses contatos aí que ele tinha aí desse submundo aí paralelo, ele pode ter sido a pessoa que ficava ali ou pedia pra alguém ficar observando ela, pra botar medo nela, pra ela querer ficar com ele, pra ela pedir ajuda pra ele. Que loucura. Tem gente que é assim, né, gente? Ele tinha 2 passagens pela polícia e era subgerente da farmácia. Amigo, Marcelo era completamente descontrolado, você não tem noção. Quando a gente terminou, ele tinha mais de 100 mil reais em dívidas de jogo, de aposta, gente. Eu sempre fui contra essas dívidas, sempre fui contra essas apostas descontroladas, sabe? E ele apostava muito, 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 muito. Ele perdeu tudo que ele tinha, tipo, tudo mesmo. Ele teve que Só vender vai o carro, buracando depois mais. ele teve que vender uma das motos. Depois, tudo que vocês pensarem, ele precisou vender porque não tinha mais o que fazer. Aí, no fim das contas, quando eu decidi sair, me chamaram no RH, perguntaram, né, por que eu tava saindo e tudo. Eu expliquei, eles falaram, a gente até tava com seu nome aqui numa lista, porque a gente ia te chamar aqui, porque você tem dado muitos atestados, a gente quer saber o que tá acontecendo. Eu falei, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo é que eu tô com a cabeça toda lelé da cuca por causa disso e disso e disso. Deram um jeito de encobrir a história. A gerente era super com ele, deu um jeito de encobrir a história e a história nem chegou no RH. Eles me transferiram de loja, ela foi e promoveu ele. E tudo bom com você? O cara com a minha vida, ela foi e promoveu ele. Ele mudou de loja porque foi promovido. Quando você era promovido, você mudava de loja. E deu tudo certo pro Alecrim Dourado, gente. Simplesmente. Ele fez tudo que podia. Quando a gente terminou, eu somei. Ele tava devendo mais de 100 mil reais só com a aposta, fora o conserto da caminhonete que ele teve que pagar. E venceu na vida no serviço, né? Porque tudo que ele queria era ser promovido, ele foi promovido depois de com a minha vida. Cara, sabe o que eu acho mais interessante de fazer esses vídeos assim, quando a gente tá contando a história de alguém? É que tudo que a gente vê na televisão, nos filmes, nos livros, são inspirados na vida real, né? São histórias, assim, reais, que acontecem com as pessoas. São coisas que, por exemplo,
Eu nunca nem cheguei perto de viver algo assim. E isso me faz pensar o quanto a gente não conhece tanto dos outros. E o que ela viveu, cara, é uma história muito de polícia, assim, sabe? De série, que marca mesmo. E que, cara, deve ser muito difícil se relacionar depois disso, né? Ainda mais sabendo que o boy foi promovido e que tá lá se dando bem e ela tá toda ferrada, né? Porque, infelizmente, vamos falar a verdade, o trabalho não tem nada a ver com isso, né? A vida dele segue. Ele te ferrou no coração mesmo, e na sua vida e na sua moral. Tem a medida protetiva, que bom. Eu espero que falar sobre essa história seja uma coisa que faça ela seguir com a vida dela, sabe? Porque às vezes a gente precisa falar mesmo, a gente precisa contar, desabafar, jogar pro universo pra ver se isso muda. Porque é uma história muito sinistra, hein, gente? Já viveu alguma coisa parecida? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, faça esse favor. Por favor, tem 2 vídeos por dia aqui no canal agora pra vocês, tá bom? É clima de festa, 2 vídeos por dia pra vocês. Eu ia falar, dá um beijo. Me manda um like se não botou o like ainda e comenta. Quero saber a sua opinião, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo. Tem muito vídeo no canal, vai vendo um atrás do outro aí.